Olá, sou Robson Marins. Você já escutou o mito de Sísifo? Bom, está em filosofia. Se você nunca escutou, mas eu creio que você vai lembrar aquela imagem do homem carregando uma pedra até a montanha. Bom, Sísifo era um homem engenhoso, enganador, que se movia junto naquela comunidade, tentando enganar e se sentindo o esperto. Ele enganou a morte e também tentou enganar a Hades. E qual foi a consequência dessa esperteza que ele cria toda? Sísifo foi condenado durante toda a sua vida subir uma pedra, uma roca enorme, até acima da montanha, e depois a pedra caía, ele tinha que voltar a subir de novo, depois cair e seguia sucessivamente. Mas para falar de Sísifo de maneira diferente do que os outros companheiros sempre falam, a ideia, a ideia de que esse comportamento constante tem a ver com o nosso dia a dia, sabe, aquelas coisas mecânicas que fazemos, que é trabalhar, é, pagar contas, aquelas coisas mecânicas do dia a dia sem fim que às vezes nos agota, como que se viver fosse esse processo de sofrimento em que está ali Sísifo subindo a pedra cai, ele volta de novo incansavelmente. Mas eu queria falar de outra parte, da parte essa em que Sísifo ele tentava se sentir o esperto, o homem que nunca ia ter consequência nenhuma dos seus atos, enganando, manipulando. Sabe, e a vida é assim. Quantos Sísifos há nesta vida que vão pelo mundo creendo que a injustiça que eles cometem sairá impune? O castigo de Sísifo foi esse, durante toda a sua vida. Subir a montanha com uma pedra e voltar, levar a pedra e voltar. Constantemente vemos pessoas que enchem o ego através dessa forma de prejudicação contra o outro. Seria como uma forma de sensação de poder, sensação de que quanto mais eu tento prejudicar, eu vou me sentir importante. Se for de maneira nenhuma, ele pensou que uma hora ou outra ele ia ser ali pegado naquele momento. Ele achava, se veia tão esperto ao ponto que ele cria, segundo o que ele cria, que nunca ia acontecer nada com ele, até que Hades lhe castiga. E assim é a vida também, com aquelas pessoas que creem que constantemente podem ir prejudicando, denigrindo, mentindo, difamando, crendo que elas são aquelas espertas como Sísifo, que nada vai acontecer. Até que vem o karma ou o destino, a vida, e demonstra que para toda ação há uma consequência. E nesse processo a gente vai entender que quando esses tipos de pessoas entram nesse processo difícil da vida delas, já começam a se sentir como injustiçadas. Você já foi um Sísifo ou você se sente um Sísifo de maneira totalmente diferente? Já que você não enganou, não prejudicou, mas sente que a vida é um pouco injusta porque constantemente você está num processo de sofrimento, de luta constante, em que você sente que a sua vida é como que vivendo num automático. E nesse automático, eu vivo para sobreviver e não vivo de verdade. Ou aqueles que creem que vivem, eles não vivem realmente. Encontrar a essência é entender que primeiro eu preciso mais que me reencontrar,
Eu necessito ser fiel a mim mesmo, fiel à minha identidade e também poder olhar aos outros com um olhar de justiça e não injustiça. Se eu penso que, segundo o que eu faço, o universo vai atribuir a mim um galardão por eu me sentir especial, infelizmente o mundo não é assim, porque o mundo não gira em torno de uma só pessoa. Eu digo sempre, a vida é justa, Deus é justo, o universo é justo, independente daquilo que você crê. Ou aquele refrão, tipo, meio clichê, cada um colhe o que planta. E muitas vezes as pessoas, mas eu plantei tanta bondade, eu plantei tanta coisa boa e só recebo injustiça. Mas aqui que está o problema. Diante dos momentos que você me disse que plantou, fez e deixou de fazer e só recebeu injustiça, e você seguiu nesse processo, que você tem que entender, você siga ajudando uma pessoa que é injusta por você, porque você não quer se sentir justo, ou porque você ajuda porque necessita ser visto como uma pessoa justa e boa, porque se você diz não, a pessoa vai começar a te taxar como se você fosse a pior pessoa do mundo. Entender isso é romper um monte de cadenas que nos aprisiona em meio a essa humanidade conflitiva. Quando eu não tenho necessidade alguma, eu me preencho da essência e da bondade e dou ao outro o que tenho em mim. E nessa questão de Sísifo, eu começo a me identificar e perceber que, independente do processo constante que ele tinha, que era levar a pedra caía, ele subia de novo, independente do processo que eu vivo constantemente nessa vida, eu posso, talvez nesse momento não tenha condições necessárias para mudar o meu entorno social, mas se estou em paz comigo, é a melhor herança que você pode ter. Um abraço de Robson Marinho.